vocês. Prazer estar aqui em Araraquara, uma cidade que dá para ver que nós temos muito contato com o sol. Cidade muito bonita, a cidade de vocês, gostei de ver. Sempre considerei a Ferroviária de Araraquara um timão. Eu torço para que o time de vocês volte. Uma vez eu fui assistir São Paulo e Ferroviária de Araraquara, pensando que o São Paulo ia dar um show de bola. O São Paulo recebeu um show de bola. Grandes jogadores daqui. Também quero parabenizar vocês, porque tem um filho da terra de Araraquara chamado Wilson Carrasco, que teve o privilégio de jogar no Santa Cruz Futebol Clube, meu time de infância. Então, vocês que conheçam Wilson Carrasco, diga para ele que eu deixei um abraço, um beijo e uma gratidão. Ele jogou muito bem no meu time, o Santa Cruz. Prazer estar aqui neste congresso de adolescentes. Parabenizo a iniciativa, parabenizo a igreja que acolhe, parabenizo aqueles que trabalham com os adolescentes. Deus abençoe vocês. Já mencionei ontem também o carinho que eu tenho pelo reverendo Ezequiel. Conheci o reverendo Ezequiel quando ele ainda era seminarista. Eu nem pensava em ser pastor. E ele sempre nos orientava, nos aconselhava. Tinha sempre uma palavra muito bondosa para conosco. Reverendo, um prazer revê-lo depois de tanto tempo, querido. Deus abençoe o seu ministério aqui em Araraquara, de quem tem ouvido falar muito bem. Nós, nessa manhã, vamos falar, continuando a pregar em Efésios, para os adolescentes. Nós vimos ontem que Efésios é uma carta que nós podemos dividi-la em duas partes. Efésios, nós temos 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos são bem doutrinários, são bem firmadores, formadores. Então, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, nós vamos ter a nossa posição em Cristo diante de Deus. E nós agora somos filhos, adotados na família da fé, predestinados desde antes da fundação do mundo. Nós fomos salvos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele poderosamente, soberanamente nos deu vida. Tudo ação soberana de Deus. Então, Efésios 1, 2 e 3 nos posiciona na doutrina. Agora, Efésios 4, 5 e 6 nos coloca na presença de Deus no mundo. E nós estamos neste mundo, como nós cantamos há pouco aqui, para brilhar por Cristo. Brilhar no meio de trevas. Brilhar para o louvor da sua glória. E todo testemunho começa em casa. É por isso que Efésios vai trazer toda a doutrina para dentro de casa. Maridos, mulheres, esposo, esposa, filhos, criação de filhos. E a partir daí, nós saímos para o dia a dia, para o colégio, para o comércio. E assim nós vamos praticando o que nós aprendemos. Ontem à noite nós vimos em Efésios capítulo 5, versículo 15, um verbo tremendo, um verbo impactante. E esse verbo é o verbo andar. Efésios 5, 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, como vocês se comportam, como vocês se deslocam, como vocês vão e voltam pelos caminhos da vida. Em Araraquara, ou partindo de Araraquara para o mundo, aonde vocês estiverem andando, enquanto vocês estiverem vivendo nesse planeta, vocês devem viver prudentemente, não como os tolos ou os nécios, e esses não param de multiplicar. Está cheio de gente tola em Araraquara. E está faltando gente sábia em Araraquara. Mas o que é triste é que muitas vezes os adolescentes são iludidos pelo modo de andar dos incrédulos adolescentes. E aí, tendo tudo para andar como sábios, terminam se confundindo com isso. E quem sabe andando, imitando os nécios, os tolos. E aí você perde tempo, perde oportunidade. Em alguns casos, conheço jovens que até perderam a vida, porque foram imitar os nécios. Nós não temos que imitar ninguém a não ser Jesus Cristo. E nós também devemos ser referenciais para que outros nos imitem. Paulo disse certa vez: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E que bom se nós pudermos entender isso quanto mais cedo na vida.
E que bom que nós pudermos praticar isso quanto mais cedo na vida também. Vimos sobre o verbo andar. Mas nesta manhã eu queria mais uma vez, na carta de Paulo aos Efésios, que você lesse comigo, no capítulo 6, versículo 15. Para você andar neste mundo, você tem que estar calçado. E se você não estiver utilizando este tipo de calçado que Efésios nos diz, então você se machucará. Todos nós começamos a cair pelos pés. Os pés nos levam à queda. Os pés nos levam a ter dores quando nós tropeçamos. Então, por isso, nós devemos estar bem protegidos também da cabeça aos pés. E o versículo 15 de Efésios 6 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés, coloque esses sapatos, coloque esses calçados logo cedo nos seus pés. Que calçado, pastor? O Evangelho da paz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo dele a iluminação para que nós possamos não só ser ouvintes nessa manhã, mas praticantes da sua palavra. Vamos curvar a cabeça, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, que privilégio nós temos nesta manhã de mais uma vez estarmos reunidos com liberdade na sua casa. Ó Deus, muito obrigado por esses irmãos que levantaram e vieram em obediência e em amor. Desperte a sua igreja cada vez mais também aqui em Araraquara, para que os irmãos amem vir à sua casa. Também na escola bíblica dominical. Levantar cedo para estar com o povo de Deus no dia do Senhor. Muito obrigado por esse congresso, por esse encontro, por cada UPA aqui presente e representada também. E faça com que esses meninos e meninas, ó Santo Deus, caminhem neste mundo, vivam neste mundo, trabalhem, comercializem, estudem nesse mundo, com os seus pés protegidos, calçados pelo Evangelho da paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Agostinho de Hipona, ele destacava que para uma pessoa viver bem, começar bem na vida, seguir bem na vida e terminar os seus últimos dias de vida, ele disse que a pessoa precisaria de 3 coisas, cuidar de 3 áreas muito importantes para a vida por toda a vida. E para isso a igreja deve ajudar, para isso e sobre isso as famílias devem investir. Ou seja, a memória. Ah, como é bom ter memória. Nos momentos difíceis e de dificuldades, nós podemos cantar os hinos da nossa fé, os hinos que nós temos de memória. Pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Nós podemos cantar esse texto da palavra de Deus. Nós podemos cantar que somos peregrinos. Nós podemos nos lembrar sempre do que aprendemos em oração com os nossos pais, com os nossos avós. Foi num momento de grande crise, de grande calamidade, que Jeremias mesmo disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E que bom quando nós podemos nascer numa família evangélica, conhecer o Evangelho logo cedo, participar do departamento infantil como ouvintes que vão aprendendo e praticando. Que Deus abençoe vocês, jovens, adolescentes, a terem na memória sempre, por onde vocês forem, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é soberano, que Deus é fiel, que Deus abençoa e é o galardoador daqueles que por Ele e nele esperam. Tenham sempre isto na memória quando vierem as tentações. Tenham sempre isso na memória quando vierem os provocadores e as provocações. Quando vierem as dificuldades, por onde vocês estiverem e andarem, tragam na memória o que vocês têm aprendido. Guardem no coração a tua palavra, escondi, no meu coração escondi, para que eu não peque contra ti. Ah, que texto maravilhoso esse do Salmo. Guardo a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para que eu não peque contra ti. Eu me lembro muito bem que quando éramos criança, eu tenho um irmão mais velho que eu, chamado Jafé, e o meu pai pegava e dava dinheiro para a gente, dizia assim: olha aqui o dinheiro da semana de vocês. E nós saíamos correndo loucos, como loucos, lá no bairro Petrópolis, em Caruaru, para a mercearia do seu Alcides.
E aí, quando chegávamos lá, eu não sabia nem quanto valia o dinheiro, mas eu dizia assim, seu Alcides, me dê tudo de bala e de bombom, que isso aqui me garante. Passava a cédula para ele preparava um saquinho para a gente, e eu me lembro que vinha um chocolate Nestlé, um tablete mais ou menos desse tamanho. E o Nestlé era mais ou menos assim, uma fileira de N, uma fileira de E, uma fileira de S, e ia o nome Nestlé dessa maneira, até o E acentuado. E eu era bem bíblico naquele momento, porque eu abria aquele chocolate e eu dizia, vinde a mim todos vós. E eu ia comendo aquele chocolate todo. Mas o meu irmão Jafé, ele era mais comedido. Daí eu entendo que comedido vem de comer. Ele pegava letrinha por letrinha, pegava o primeiro N, colocava na boca e degustava aquele primeiro N. Quando ele estava no terceiro N da primeira fileira, eu já estava no penúltimo E acentuado. Acabava o meu chocolate, e na mesma hora eu me virava para o meu irmão e dizia assim, Jafé, me dá um pedacinho. E ele dizia assim, que é isso, seu guloso? Você teve a mesma parte que eu. Tirava um pedacinho dele, e colocava na boca. A minha boca começava a salivar. E eu ficava doido pelo chocolate, mas o meu irmão escondia o chocolate muito bem. Aí ele ia treinar futebol à tarde, e eu dizia assim, mas meu irmão não sai para treinar futebol, gente? Vai menino jogar bola, vai menino jogar bola. Ele dizia, mãe, estou indo. Eu dizia, vai com Deus, meu irmão, vai com Deus. E era só Jafé bater a porta e eu começava a procurar o chocolate do Jafé. E eu queria acabar com o chocolate dele. E eu batia a casa toda, procurando. Aquilo me dava uma ânsia terrível. Ele voltava do treino, eu não tinha achado o chocolate. Mas daqui a pouco eu só ouvia ele fazer assim, Estava bem escondido. Era tão saboroso, tão valoroso, que ele ia aos pouquinhos, mas saboreava sempre. A mesma coisa é esse esconder da palavra de Deus. Esconda no coração de tal maneira que quando vierem as amarguras da vida, você vai e pega um pedaço da palavra de Deus e coloca na boca e ela vai adoçar a sua boca. Então, preserve a memória. Mas não só preservar a memória, mas o entendimento. Entenda quem é Deus. Entenda quem você é. Entenda como está o mundo. Entenda que este mundo é de ilusões. Entenda que o mundo jaz no maligno e ele tentará fazer com que você não cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Entenda o plano de Deus para a sua vida. Entenda que você foi colocado nesse mundo para o louvor da glória do Senhor. Eu pedi para os adolescentes decorarem o texto de Isaías, capítulo 43, versículo 7, e fazerem disso um mote de vida. O entendimento. Porque Deus está lhe colocando em tal faculdade, porque Deus está lhe direcionando para tal carreira profissional. Entenda isto e viva para o louvor da glória dele. E uma terceira coisa que você deve ter na sua vida é a vontade. A vontade de obedecê-lo deve ser maior do que a vontade de obedecer os meus instintos. As minhas vontades. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Nunca deve ser esse o seu pensamento. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e que eu seja teu servo, Senhor. Então, rapazes e moças, Igreja de Cristo em Araraquara, ajude a juventude, ajude as crianças a terem memória, a terem um bom entendimento e a submeterem a sua vontade, à vontade do Pai. Nessa manhã eu gostaria de falar então sobre andando neste mundo calçando calçados celestiais. Mais uma vez o texto, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçados são antigos. Aqui nós temos dois modelos bem antigos, talvez estilo dos índios, os famosos mocassins antigos. Mas vocês podem ver que eram tão simples, tão rudimentares os sapatos, os calçados daquela época. Esse sapato, esse calçado mais de cima, na verdade é um pano. Um pano que podia ter, então, um cadarço apertando ali, e dentro dele o estofado é palha, para proteger do frio, para amaciar nos caminhos da vida. Nos dias de Lutero, os camponeses usavam esse tipo de calçado. Não está saindo aqui, meu irmão? Me perdoe, eu estava tão confiante. Agora é lá com os irmãos. Eu estava tão confiante que estava saindo aqui, me perdoem. Vocês imaginem. Perdão.
Ok, voltando então, aqui nós podemos ter uma ideia de mocassins indígenas, bem antigos, e eram bem simples. Ali nós temos então os sapatos nos dias dos camponeses de Calvino, de Lutero, que era um pano, e eles colocavam como uma espécie de um cadarço. Dentro havia palha para aquecimento para os dias frios, mas também para caminhar nos terrenos ali da Alemanha. Calçado que antes era uma utilidade, infelizmente com o tempo veio a se servir de fama. E às vezes as pessoas pagam tão caro por um calçado que mais valoriza a fama do que a utilidade. Por exemplo, existe um estilista oriental chamado Jimmy Choo, que ele faz sapatos que chegam a custar 40 mil euros. Mas isso ainda é uma bagatela perto de outro estilista chamado Roger Vivier, que faz sandálias femininas a bagatela de 700 mil euros. Chanel entrou no mercado de calçados também, e você pode calçar os seus pés com um calçado Chanel de 2 milhões e 300 mil euros. Fama! Para que isto? Por que isto? De fato, nós devemos calçar os pés com um calçado que tem uma durabilidade que lhe leva para a eternidade. Duas coisas sobre calçados nós aprendemos aqui nessa manhã. Calçados, eles servem simultaneamente para nos proteger e para nos conduzir. E nós devemos então estar bem protegidos com os nossos pés, porque quando nós nos machucamos nos pés, isso dói bastante. Nós também podemos nos arrebentar totalmente quando tropeçamos em pedras pelo caminho. Calçados devem ter mais utilidade do que grife. Então não corra atrás de igrejas de grifes. Não corram atrás de igrejas da moda, do momento. Estejam em uma igreja onde Cristo é pregado, onde a palavra de Deus é ensinada, onde você reterá ensinamentos na memória, onde você terá entendimento e onde você estará de fato preparado para a vida. Calçados devem ter mais utilidades do que fama. Vamos aprender nessa manhã, meus irmãos, 3 coisas sobre os calçados. Mais precisamente sobre este calçado aqui de Efésios capítulo 6, versículo 15. O Evangelho da Paz. 3 coisas então para mim e para você, para um ensinamento básico sobre este calçado do Evangelho da Paz. Primeira coisa que você tem que aprender deste calçado é: examine o calçado. Assim como você entra numa loja e você examina o sapato, a sandália que você vai comprar, eu lhe rogo, examine o Evangelho, examine esse calçado maravilhoso. Mas deixe-me informar sobre o Evangelho, esse que vai calçar os seus pés para que você caminhe nesse mundo. O Evangelho, ele vem de um bendito fabricante. O fabricante é aquele que é habilidoso em todas as artes. O fabricante é aquele que, por experiência, sabe o que é necessário para as nossas vidas, visto que ele mesmo andou neste mundo. Jesus de Nazaré pisou nesse solo. Jesus de Nazaré sabia como andar por aqui. Jesus de Nazaré sabia se conduzir pela vontade de Deus, indo aos perdidos. Então Jesus de Nazaré calçou o Evangelho. E por isso que eu estou aqui diante de um grupo que hoje eu não sei onde vocês estarão amanhã. Se Deus lhes mandará trabalhar, morar, viver, existir na Ásia. Se Deus mandará vocês para a Europa. Se vocês serão embaixadores do Brasil em algum local. Se vocês estarão atuando em comércio exterior. Eu não sei do futuro de vocês, mas eu sei do presente de vocês hoje, que se vocês calçarem os pés com o Evangelho da Paz, vocês caminharão em paz por esse mundo. E vocês serão, na verdade, embaixadores e embaixatrizes de Jesus Cristo. Por isso, andem como Jesus andou. O Evangelho funciona na prática, mas o Evangelho funciona se você imitar a Jesus Cristo. Não desmarque Efésios, mas abra comigo a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Mais uma vez, uma parte prática. Nunca se esqueça disso. Guarde na memória isso, menina. Guarde na memória isso, rapaz.
E eu peço que você leia comigo primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Você se diz crente. Você se diz evangélico. Você diz que ama a palavra de Deus. Você diz que ama Jesus Cristo. Está na hora de dizer e praticar isto. Está na hora de dizer e vivenciar isto. Agora veja como o evangelho é sério. Veja como o evangelho é precioso. Veja como o evangelho é incomparável. O texto de João, capítulo 2, versículo 6 da primeira carta, vamos ler todos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso padrão. Então saibamos disso. Examine o calçado. Não só admire, não só ache bonito, não só diga, olha pastor, o evangelho é lindo para os meus pais, para o meu avô, para a minha avó. Não, examine o calçado. Todos os que calçaram este calçado tiveram uma mudança de vida, tiveram uma mudança de atitude, tiveram uma mudança de comportamento. Os seus pés saíram da rota da morte e agora conduzem os seus passos para os caminhos que dão vida. O evangelho funciona porque foi experimentado. Então, experimente, examine esse calçado. Esse evangelho que calça os seus pés, saibam disso. Eles são feitos também de material excelente. O material desse evangelho é a preparação do evangelho da paz. O mundo corre atrás de paz. O mundo busca paz. Fora do evangelho não há paz. Porque o evangelho é Jesus Cristo. E ele é o príncipe da paz. E foi ele, e só ele quem disse. Não foi Júlio César. Não foi o dono da McDonald's. Não foi o dono da Shell. Não foi ninguém quem disse. Foi só Jesus quem disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A qualidade do evangelho é de trazer paz ao coração. E essa paz é uma paz bem experimentada, macia no uso, durável. Em primeiro lugar, é uma paz com Deus. Romanos capítulo 8 diz, justificados, pois, temos paz com Deus. Você não é mais inimigo. Você passou a ser filho de Deus, adotado na família dele. Você que tinha um escrito de dívida contra você, Jesus Cristo por você, ele foi à cruz do Calvário, e esse é o evangelho da cruz, e ele então colocou na cruz o espírito de dívida que era contra você, e lhe trouxe a paz. Ah, que alegria para mim saber que o dia em que eu calcei o evangelho da paz, eu tive paz no passado. O meu passado foi perdoado. Eu tinha cerca de 17 anos quando encontrei Jesus Cristo como meu Salvador. Mas já com 17 anos, eu estava com a vida pregressa. Eu estava com a vida perdida. Eu estava com a vida desorientada. Eu andava com maus elementos na minha cidade. Eu era filho de crentes, é verdade. Mas nunca se esqueçam disso. Filho de crente, muitas vezes cretino é. E eu era o maior deles. Eu ia para a igreja no domingo. Mas eu aprontava na segunda, na terça, na quarta. A minha boca era suja, a minha mente era suja. Eu era uma criatura indomável, complicada na escola. Mas no dia que eu ouvi o evangelho da graça de Deus, o meu passado foi perdoado. Mas também, esse evangelho que traz a paz, qualidade excelente do evangelho, me acalmou no presente. Eu voltei daquele acampamento, Palavra da Vida, onde eu ouvi o evangelho. Eu voltei para o meu presente, para a minha classe, para a minha casa, para o meu bairro. E eu orava ao Senhor pedindo agora para honrar esse evangelho. E com quem eu saía, com quem eu bagunçava, com quem eu aprontava, agora o Senhor tinha me colocado nos lábios um novo cântico, uma nova mensagem. E no presente eu comecei a ver que fazia diferença o evangelho. Era mais do que sentar num banco de igreja e esquentar banco de igreja. Era vida com Deus. Era paz com Deus. E com aqueles que eu saía para aprontar, agora eu falava de Cristo para eles. E eles começaram a me ouvir. Eles começaram a ver que havia diferença na minha vida. Porque o evangelho nos torna melhores.
Cuidado com esse tipo de evangelho aí afora, que só torna os outros iguais em série, todos malucos. Esse não é o evangelho de Deus. Cuidado também, porque o evangelho não lhe torna esquisito. E você passa agora a agir como um esquisito, falando esquisito, vestindo esquisito. Esse também não é o evangelho. O evangelho muda o seu caráter e lhe deixa onde você está agora para que você brilhe bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. O evangelho me trouxe paz com Deus no passado, perdoou meu passado. O evangelho traz paz com Deus no presente. E ainda que a gente enfrente lutas, dificuldades, tentações e provações, a gente tem a quem buscar. E o evangelho também nos garante paz no futuro. E nós podemos estar tranquilos, porque nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, nós vamos para casa, nós somos perdoados, nós somos dele. Mas também o evangelho nos traz a paz da palavra. E a palavra agora vai nos iluminando, vai nos mostrando, vai nos guiando. E quanto mais nós nos apegamos à palavra de Deus, quanto mais nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus, mais nós vamos nos tornando pessoas para a glória de Cristo. Nunca deixe de estudar a palavra. Nunca deixe de ler a palavra. Na sua geração, cada vez mais, os jovens estão deixando de ler a palavra. Estão desconhecendo a palavra. Eu sou de um tempo, e eu pensei que nunca ia falar assim. No meu tempo, eu sou de um tempo, mas eu já me pego falando assim. Mas eu sou de um tempo que a gente decorava a palavra de Deus. Que a gente guardava a palavra de Deus no coração e na mente. Até mesmo na hora da tentação, do tentador, da provocação, nós tínhamos uma palavra na mente para trazer a boca e para nos firmar. Mas hoje em dia a gente tem tantos crentes analfabetos, meus irmãos. Não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Se um pregador chegar aqui e dizer assim, meus irmãos, como está escrito, quem não chora não mama, amém? Amém. Vai ter gente que não sabe abrir a Bíblia. Se o pregador disser assim, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Naum. Na onde? Não vai saber a palavra de Deus. Saiba manusear bem a palavra da verdade. Não tenha do que se envergonhar. Mude, dizia, ou este livro lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta desse livro. Ame a palavra de Deus. Sabe, quando você comprou a sua Bíblia, não veio marcado nela, válido até agosto de 2014. Já viu o prazo de validade da sua Bíblia? Não tem. Sabe qual é o prazo de validade da sua Bíblia? Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Anota aí, prazo de validade da minha Bíblia, Hebreus 4, 12. E abra comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e você vai ver o prazo de validade da Bíblia. Está aqui. Perdão, irmãos, estou vindo de uma gripe forte. Não quero tossir, mas é impossível. Aqui está o prazo de validade da sua Bíblia. Pode colocar aí ao lado, prazo de validade da Bíblia. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não está escrito aqui que ela foi viva e eficaz. Que ela deixou de ser viva e eficaz. O tempo verbal é para hoje. Todos os que leram a palavra de Deus durante todos esses séculos e leram esse texto e aplicaram essa palavra, tiveram paz com Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Olha a sua eficiência. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o prazo de validade. Você vai ler a Bíblia amanhã e ela vai continuar sendo viva e eficaz. E depois de amanhã, e por todo o tempo que Deus lhe conservar vivo, você vai ler a palavra e ela vai ser sempre viva e eficaz. Uma vez eu experimentei uma marca de iogurte e gostei. Comi aquele iogurte, gostei, mas vi que o preço era meio salgado, apesar do iogurte ser doce. Fiquei de olho em promoções. E uma vez eu passei no mercado e estava lá promoção daquele iogurte. Eu não pensei 2 vezes, eu comprei 2 bandejas. Cada bandeja de 12. Comprei agora 24 iogurtes. Cheguei em casa alegre, contente. E eu disse, querida, comprei aquele iogurte que eu gosto tanto.
Aí minha esposa, mas por que comprou tantos? Porque estava em promoção, estava baratinho, eu comprei, queria estar aqui. E a minha esposa, muito mais cuidadosa do que eu, foi olhar o prazo de validade. Falou assim, mas vence amanhã. Meus irmãos, comi iogurte o dia todo. Mas quando eu olho essa palavra, ela não perdeu a sua validade. Moça, rapaz, antes de você entrar por qualquer caminho, coloque a Bíblia na sua frente, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Calce o Evangelho, os pés com o Evangelho da paz, paz com a palavra, mas também traz paz interior. Ah, que Evangelho maravilhoso, que qualidade maravilhosa tem o Evangelho. Paz interior. O Evangelho traz paz que nos acalma. O Evangelho traz paz que faz com que as tempestades dentro de nós também parem. O Evangelho traz paz de consciência. O Evangelho traz paz para os nossos temores. O Evangelho nos traz paz para que nós tenhamos agora os desejos certos. O Evangelho nos traz paz, como está escrito no Salmo 4, versículos 7 e 8. Em paz me deito e logo posso pegar no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Moça, a qualidade do Evangelho é maravilhosa. São os calçados que Jesus usou. Use-os também. Paulo, Pedro, os santos usaram este sapato, esses calçados. O calçado de qualidade celestial também é de uma natureza tal que não desgastam. Preste atenção nisso. O Evangelho é velho. O velho Evangelho. Seus pais se guiaram por ele, seus avós, nos dias de Calvino, de Lutero, muito antes, no tempo dos apóstolos, os cristãos bíblicos se guiaram por este velho e seguro Evangelho. E não existe outro. Mas também esses evangelhos são novos. Esse Evangelho é novo. Esse Evangelho é para hoje. É para o dia a dia. John Stott dizia que era para a gente ler a Bíblia com um jornal numa mão e a Bíblia no outro. E ver como de fato a história é conduzida pela soberania de Deus. Velho na sua segurança, na sua essência. E novo para que nós possamos ter esperança no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, examine o calçado. E veja que ele tem qualidade. E veja que ele tem conteúdo. E veja que o seu produto é paz. Nada mais do que você precisa. Em segundo lugar, nessa manhã, além de examinar o calçado, experimente o calçado. Coloque nos seus pés. Ande com ele. Calce os evangelhos da paz. Coloque isso, observe com prazer. E você vai ver que não importa a sua idade. E você vai ver como o Evangelho se ajusta perfeitamente, porque são feitos para servir a nós. Uma moça que coloca os pés no Evangelho, e o Evangelho nos pés, vai saber se conduzir da cabeça aos pés. Vai saber a hora certa de namorar, ou não namorar, ou com quem namorar, com quem sair. Os rapazes também vão saber o que conversar, com quem conviver, para onde ir. Sabe, quando você experimentar o Evangelho, você vai ver que ele se ajusta perfeitamente à sua vida, e a sua vida se ajusta perfeitamente a ele. E você vai saber se portar, andar com sabedoria. Mas tem outra coisa que você precisa experimentar, calçar os Evangelhos. Porque eles apoiam de modo excelente. E nós poderemos então pisar com santa ousadia. Nos lugares mais difíceis, nós estaremos protegidos. E só com esses sapatos é que nós podemos entrar na sala do trono de Deus. Ah, que privilégio que nós podemos entrar. E só entramos na sala do trono do Santo Deus se estivermos calçados com esse Evangelho. Você pode correr atrás de marcas, de grife, de fama, de chuteira famosa, e você jamais entrará na presença de Deus se você não estiver calçando o Evangelho da paz. Experimente isso na sua vida. Também, saiba disso. Experimente calçar os Evangelhos, porque eles são feitos resistentes. Eles são feitos duráveis. Eles são feitos para proteger.
Os evangelhos dão apoio e condições para a marcha que temos nos deveres diários. O evangelho protege os nossos pés de sermos feridos ali, machucados ali, atingidos ali. E como o evangelho protege? O evangelho, esses calçados maravilhosos do evangelho da paz, são ótimos contra as dificuldades no caminho. Salmo capítulo 91, versículo 13. Abra comigo lá, para você ver como é difícil caminhar nesse mundo. E só este tipo de calçado protege você. Salmo capítulo 91, versículo 13. Olha como você anda em locais perigosos. E só esses calçados protegem você. Salmo 91, versículo 13 diz: pisarás o leão e a serpente venenosa, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Os botes virão, os ataques virão, mas se você experimentou nos seus pés o evangelho da paz, você vai ter a certeza de como eles lhe protegem, os evangelhos da paz. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, olhemos para os descalços. Olhemos para os descalços ao nosso redor. Nós já vimos sobre, de fato, o exame desses calçados. Nós já incentivamos vocês a experimentarem estes calçados. Mas se vocês já tomaram esses 2 passos, benditos passos, examinar, colocar nos pés, agora olhe para os descalços em derredor. E são muitos, e não são poucos, e eles estão machucados, e eles estão feridos. Sem o evangelho da paz, os pecadores estão descalços, todos eles estão descalços. Entretanto, eles se ferem constantemente, eles machucam os seus pés nos espinheiros da vida. Ah, como é que eles podem ter esperança de completarem a jornada eterna se os seus sapatos, se os sapatos que eles usam desmancham nos seus pés, não aguentam a jornada? São sapatos caros, são sapatos ilusórios, mas são sapatos que se desgastam no meio do caminho e os deixam descalços. E eles estão feridos, machucados. Alguns deles precisando que você e eu vamos ao encontro deles e levantemos eles, vizinhos, parentes, amigos, feridos nos seus pés, machucados, sangrando. Olhemos para os descalços ao nosso redor e saibamos que só o Evangelho de Jesus Cristo fornece os calçados apropriados para todos os pés. Então, saindo daqui hoje, nesse dia que se chama hoje, corramos imediatamente com o Evangelho para eles. Que venham os mendigos, que venham os pobres e miseráveis sem sapatos. Quando o filho pródigo saiu para o mundo e pelo mundo, e ele se arrebenta todo ali no mundo, e ele come comida de porco, ele cheira a porco, ele passa a viver como um porco, mas quando ele cai em si, tem consciência do seu estado, ele diz: mas o que é que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos? Eu vou me levantar, eu vou tomar o rumo da casa do meu pai. Eu acho tão lindo o texto de Lucas capítulo 15, que narra a parábola do filho pródigo, que diz que o menino vinha de longe, todo alquebrado, e o pai o vê e corre para ele. E você se lembra dessa história? E quando o pai abraça aquele menino, uma das primeiras palavras do pai é: ponde-lhes sandálias nos pés. Os pés estão machucados, os pés estão arrebentados, os pés estão sangrando. Ponde-lhe sandália nos pés, calça os pés desse menino, coloca um anel no dedo. Está entre as primeiras palavras de boas-vindas ao pródigo que retornava. Descalço nesse mundo é igual à miséria. Deuteronômio 25, versículo 10, fala dos miseráveis descalços. Meu irmão, minha irmã, esses calçados do Evangelho da paz nos garantem firmeza aqui e nos levam para o céu. Calcemos, pois, os pés com o Evangelho da paz. Eu não poderia deixar de terminar um congresso para adolescentes sem falar do tempo que eu era adolescente.
faz algum tempo. Mas eu era filho de crente, já falei para vocês, perdido, desesperado. Deixe-me contar um pouco a minha história para vocês verem como o Evangelho me calçou os pés e como eu tenho procurado andar com o Senhor desde aquele tempo. Escrevi esse livrinho aqui, A História de um Espinha para Adolescentes, por suas lutas, dificuldades e ainda mais espinhas no rosto. Ah, como é difícil ter espinha. Eu nem vou fazer uma enquete aqui sobre quem já teve espinha, porque senão nós nos humilharemos de novo. Mas é horrível uma espinha, que calça jeans combina com espinha. E quando ela aparece bem no meio da testa. E quando ela aparece bem no meio do nariz. Mas com todas as complicações que eu tinha quando adolescente, eu ainda tinha mais uma, espinhas. E elas iam parar bem na ponta do nariz, bem na ponta da testa. E foi nesse contexto, com 17 anos, que eu encontrei Jesus Cristo. E a minha história é, no tempo em que eu também tinha espinhas. Me permitam ler rapidamente esse texto. Deixe-me contar a minha história. Eu nasci em uma cidade do interior de Pernambuco, Caruaru, em uma época do mundo quando a televisão no Brasil era absolutamente em preto e branco. E existiam carros com nomes diferentes como Gordini e DKV Vemaguete. Também nasci em uma família religiosa, de tradição evangélica. Isso significa que desde muito novo eu já ia à igreja todos os domingos, manhãs e noites. Nas férias eu brincava na rua sem medo de nada, pois morávamos em um bairro afastado onde raramente passava carro. E outros tipos de perigos nós nem pensávamos, pois nem haviam. Pensávamos só em brincar de bola, de carrinho de rolimã, de carrinho de puxar, com viagens fantásticas e barulho do motor e das trocas de marchas feitas ao som da boca. Era emocionante. Meu herói no futebol era Rivelino, canhoto como eu. E eu sonhava em ser como ele um dia, um jogador de futebol. Também queria ser médico, motorista de caminhão e astronauta, tudo junto. Mas quando foi um dia, na adolescência, elas começaram. As espinhas começaram, ai, ai, ai. Elas chegaram. Sem aviso se instalaram logo em grupo, logo em bando, no meu rosto. As malditas espinhas. E todos comentavam sobre elas na minha cara. E eu me sentia horrível por causa disso. Mas com elas também chegaram muitas inquietações, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos anseios e muitas angústias. E como eu não encontrava respostas, o que foi começando a surgir na minha vida foi muita revolta. Daí, eu perdi o controle de tudo. Agora eu agia como um descontrolado. Dava trabalho em casa, dava trabalho no colégio, e com o tempo, pouco tempo, eu também passei a me meter em muitas armações, com muita confusão, e a andar em más companhias. Por um momento, dava até sossego encontrar pessoas como eu, sofredoras, mas revoltadas. E quando nos reuníamos, abandonei a igreja, larguei desse negócio de fé e de ser crente, e passei a agir e a andar como um maluco desesperado, à procura de algo que pudesse preencher a vida. Dos meus 13 aos 17 anos, que vida foi aquela? Mas quando foi um dia, já no finalzinho do dia, eu estava na varanda de casa, imaginando as bobagens que iríamos fazer com a turma e como turma naquela noite. Nisso, vem 2 filhos de um missionário americano pela calçada e me veem. Ei, Jader, tudo bem? Você não quer vir ao acampamento Palavra da Vida conosco? A palavra acampamento imediatamente me fez lembrar de Huguinho, Zezinho e Luizinho, os sobrinhos do Pato Donald, que eram escoteiros dos famosos gibis. E eles disseram, lá é muito legal, vamos! E até o Felipe completou, tem meninas bonitas e futebol o dia inteiro. Interessou-me a princípio esses 2 motivos. Mas aí eu perguntei, e aonde fica esse acampamento, Michael? E Michael respondeu, em Pau d'Alho. Eu desisti na hora, no ato, imediatamente. Eu já passara com meu pai de carro certa vez por aquela cidade e não vira nada de interessante, a não ser umas poucas casas, muito mato e muitos canaviais. Pau d'Alho era para mim igual à pré-história. E eu respondi, não, obrigado, nem obrigado. Ele vai sim, Michael, quanto custa? Até assustei-me. Quem falara aquilo?
Era minha mãe que chegara naquele exato momento e ouvira a nossa conversa. Eu protestei. Mãe, a senhora não tem nada a ver com isso. Quem decide sou eu. Não vou. Vai sim. E a verdade é que o sim dela foi mais forte e decidido do que o meu não. Isso era uma quarta-feira e estava para iniciar-se a Páscoa. Os colégios tiveram aulas só até aquele dia da semana. Lá vamos nós. Mas como é que nós vamos? Combinamos sair bem cedo na quinta-feira, pois teríamos que viajar cerca de 200 quilômetros. Levantei cedo pela primeira vez em muito tempo. Eu que naquele horário estava indo para a cama dormir, depois de muitas andanças e bagunças madrugada adentro e mundo afora. A minha mãe tinha arrumado a mala e eu fiquei esperando o Michael, que era de maior, tinha carta de motorista, estacionar em frente à nossa casa com um bom modelo de carro que tivesse ar-condicionado de preferência. Ouvimos palmas. Americanos não atrasam nem um minuto. E a minha mãe abriu a porta. Para minha surpresa, eu não vi carro nenhum. Iríamos de ônibus. E lá fomos nós andando os três, ainda no escuro, para a rodoviária. Tínhamos que ir até a capital, Recife. De lá pegar outro ônibus até Paudalho. A viagem até o Recife foi tranquila. Ônibus novo e confortável. A pré-história era por começar. Michael liderava o grupo, claro. E a minha mãe tinha dado todo o dinheiro que me caberia para ele administrar, talvez com medo que eu fugisse. Meu amigo e minha amiga, quando eu vi o ônibus com o qual iríamos até Paudalho, eu quis esganar o americano. Entramos e nem havia assento marcado. Era de quem chegasse e pegasse primeiro. Depois de um empurra-empurra daqueles parecendo jogo de rugby, finalmente conseguimos entrar. Michael e Felipe sentaram de um lado, ocupando 2 poltronas, e eu sentei em outra, ao lado de uma senhora que fumava um cigarro muito do fedorento, e levava consigo umas 5 galinhas amarradas entre o seu colo e os seus pés. As galinhas estavam todas vivas e 2 delas, pelo menos, já entrando em completo estado de desespero. E não parava de subir gente. E não cessavam as paradas. O nome da empresa era Expresso 1002, isso mesmo, 1002, e eu não sei porquê, mas pareceu-me indicar que caberiam ali 1.200 passageiros. Tinha uma tal de Avenida Caxangá, aonde o ônibus demorou quase 1 hora, pois parava em todo canto o tempo todo, e subia gente, e não descia gente nunca. E também nunca chegava essa tal de Paudalho. O cobrador gritou, Camaragibe! Gritou um cobrador suando em bicas e que já estava com o desodorante para lá de vencido. Um que circulava para cima e para baixo daquele ônibus, recebendo o valor das passagens com uma quantidade de cédulas amarrotadas, dobradas entre os dedos e uma habilidade de lagartixa que só conseguia circular daquela forma porque era bem magricela. Era tão magricela quanto mal-humorado. Uma festa para mim era quando alguém teimava em pagar com moedas e essas caíam no chão do corredor do ônibus. Essa era a parte que eu mais gostava. São Lourenço, gritou novamente o cobrador. E Michael disse, vamos levantar e procurar sair. Perguntei por quê. Pois a senhora das galinhas era a minha copilota e informava a todo instante quanto tempo faltava para chegar em Paudalho e quantos quilômetros restavam. E de São Lourenço para Paudalho faltavam ainda 10 quilômetros. Logo eu iria perceber que 10 quilômetros não eram nada quando se tinha que passar no meio de tanta gente dentro daquele ônibus. Conseguimos descer, literalmente no meio do nada. Perguntei onde estávamos. Próximos, foi a resposta curta do Michael. O acampamento ficava lá dentro de um canavial. Havia uma jaqueira com generosa sombra que servia de ponto de ônibus e também de ponto de espera da Kombi para o Palavra da Vida. Ali já estavam umas 4 moças e uns 3 rapazes esperando o transporte. Éramos ao todo 10 pessoas. O sol estava a pino e devia ser perto do meio-dia. A fome começava a dar os primeiros sinais de reclamação com alvoroços de vazios na barriga. E a Kombi não chegava, e não chegava, e não chegava. Um dos rapazes, um tal de Moraes, com seu cabelo de recruta, sugeriu todo animado. Eu acho que a Kombi não vem. Vamos andando? Vamos! Foi o grito-resposta todo animado de 9 pessoas.
Entramos naquele canavial pré-histórico com as malas na cabeça e nas costas. E Michael, o todo educado do Michael, ainda por cima sugeriu que revezássemos o transporte da mala das moças. Depois de andarmos uns 2 quilômetros de 6, chegou um tal de seu Joca, motorista da Kombi do PV, com seu cabelo empapado de gel, naquele tempo chamava-se Brilhantina Zezé, portando um óculos imitação barata de Ray-Ban, um palito de dentes a dançar freneticamente entre o canto da boca, desculpando-se pelo atraso. O almoço estava bom, disse ele. Entramos no carro e fomos embora. Depois de muitas curvas, chegamos ao tal do acampamento Palavra da Vida. Eu detestei o lugar. Foi a semana mais fraca da história do acampamento Palavra da Vida Nordeste. Pouquíssimos acampantes. E eu fiquei por ali já pensando em como escapar daquele lugar. Logo depois do almoço, eu já queria ir embora. Eu estava com muita raiva, sentindo-me traído, enganado, e agora sentia-me preso em uma espécie de fé bem evangélica. Eu tinha que dar um jeito de sair dali. Assim, por volta das 5 da tarde, fui perguntar lá na cozinha como é que eu poderia fazer aquilo. Lembro-me de ter entrado e ter visto uma senhora com óculos grandes destacados em seu rosto. Tia Severina estava picotando verduras, preparando a janta da noite. Ela era ágil com a faca e com as verduras. Tec, tec, tec. Eu entrei e perguntei, ô dona Maria, dá licença. Ela nem levantou a cabeça ou desviou os olhos para ver quem falava. Continuava concentrada no que fazia e falava em tom de voz de poucos amigos. Ah, pois diga, tec, 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 tec. Como é que a gente faz para sair desse lugar? Tem jeito não, moço, só na segunda-feira. Eu bati com a palma da mão no meio da testa. Protestei de imediato, porque eu tinha que deixar aquele lugar urgentemente. Aí eu tive uma ideia. E se alguém ficar doente? Apelei porque eu iria fingir uma doença. Ela nem levantou a cabeça, nem o tom da sua voz, ela apenas respondeu, aí os pastores oram por você. Eu saí daquele lugar correndo, desesperado. Para encurtar a história, chegou a noite. Os acampantes estavam reunidos no salão, os equipantes estavam todos lá. Jorge Tais começou a pregar sobre Jesus ou Barrabás. A quem você segue? E eu, quando comecei a ouvir aquela mensagem, eu não queria ouvir muito bem, mas aquilo foi me atraindo. E ele disse assim, ou você tem Jesus como seu Senhor, ou você tem Barrabás como seu Senhor. E se você faz isso, isso e isso, e eu pensei, eu faço isso, 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 seu herói é Barrabás. Eu disse, gente, se você gosta disso, 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 seu herói é Barrabás, e eu gostava disso, disso, disso. Se você, e começou a dizer toda a minha vida, meus irmãos, eu me senti como que se vestisse uma camisa, I love Barrabás. Mas naquela noite, naquele lugar, Jorge Tais disse, mas se você quiser mudar de vida, e se você quiser vir para o lado mais que vencedor, e se você quiser ser nova criatura, você pode nessa noite confessar os seus pecados a Jesus de Nazaré e clamar por Ele, porque Ele não só morreu por você, mas ressuscitou para lhe dar vitória. Vitória sobre o pecado e paz com Deus. E eu só sei que naquela noite, eu chorei bastante os meus pecados. Eu entrei descalço, machucado, ferido naquele acampamento Palavra da Vida. Saí de lá calçado com o Evangelho da Paz. É o que eu desejo para você, moça. É o que eu desejo para você, rapaz, até mesmo o senhor e senhora. Calcem os pés com o Evangelho da Paz. Qualidade comprovada. Garantia, o céu. Que Ele nos abençoe. Chegaremos lá. Amém.